Olha só, existe uma tese de investimento por aí e não é qualquer uma, não. É uma tese tão ousada que promete um retorno gigantesco. E aí fica a pergunta, né? Como é que isso é possível? Bom, é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Vamos desconstruir o raciocínio por trás dessa aposta de 100 milhões de reais. É um caso fascinante de convicção e, claro, muita análise macroeconômica. E tá aí a frase preto no branco. Se minha tese estiver certa, eu acho que dá para fazer 100 milhões de lucro em até 24 meses. A afirmação é essa. 100 milhões de reais de lucro em 2 anos. Vamos combinar, não é o tipo de meta que a gente ouve todo dia, né? Pois é, se a grande pergunta, né? Qual é o raciocínio por trás de uma previsão tão audaciosa? Como é que se chega numa conclusão dessas? O que precisa acontecer na economia para um retorno desse tamanho virar realidade? É justamente isso que a gente vai entender agora. Então vamos começar a decodificar esse cenário. A primeira coisa a entender é que essa tese não é um tiro no escuro, não é sorte. Ela se baseia numa leitura muito específica do cenário macroeconômico. E tudo isso se apoia em três pilares fundamentais. Vamos dar uma olhada em cada um deles. E os pilares são estes aqui: queda nas taxas de juros, diminuição da inflação e um dólar mais fraco. Basicamente, a tese toda se resume a essa combinação. A grande aposta é que quando esses três fatores acontecem juntos, pronto, você tem um ambiente perfeito para certos ativos simplesmente decolarem. Ok, vamos mergulhar no primeiro pilar então, o hiato da taxa de juros. O lance aqui é olhar para a direção que os juros estão tomando. E a chave para entender isso está na diferença entre a taxa de hoje e o que o próprio mercado espera lá na frente. Dá uma olhada nisso aqui. A gente tem uma taxa de juros atual de 15%. Só que a taxa futura para daqui a 10 anos já está em 13,35%. Ou seja, o próprio mercado já está dizendo, olha, os juros vão cair. Essa diferença que o pessoal chama de boca de jacaré é um indicativo muito forte de que o ciclo de alta dos juros pode estar, finalmente, chegando ao fim. Certo, mas para a taxa de juros poder cair de verdade, tem uma outra peça desse quebra-cabeça que precisa se encaixar. E essa peça se chama inflação. É aqui que entra o segundo pilar. E olha, os dados mais recentes parecem estar jogando a favor dessa tese. Pensa só, lá no comecinho do ano, a projeção de inflação estava batendo mais de 6%. Agora, a expectativa já caiu para 4,85%. E essa queda, gente, é fundamental. É ela que dá o espaço, a folga para o Banco Central poder agir e começar a cortar os juros sem aquele medo de perder o controle dos preços. E agora a gente chega no terceiro e último pilar dessa análise econômica. E esse pilar, o dólar, funciona quase como um acelerador para os outros dois. É a trajetória da moeda americana. Olha só a trajetória. O dólar saiu de um pico recente lá de 6,40 e foi para casa dos 5,29. Essa queda tem um efeito cascata que é muito positivo para essa tese. Pensa bem, produtos importados, matérias-primas, tudo isso fica mais barato. Isso ajuda a diminuir os custos lá na ponta. E, adivinha? Joga a inflação mais para baixo ainda. O que, claro, reforça ainda mais a tese de que os juros vão cair. Beleza, até aqui a gente entendeu a lógica econômica, o porquê. Mas agora vem a parte prática. Como é que essa visão toda vira uma estratégia de investimento de verdade? Onde exatamente o dinheiro vai parar para poder se beneficiar desse cenário todo? A estratégia, na verdade, é bem direta. De um lado, o que a gente quer é favorecer ações, fundos imobiliários e títulos ligados à inflação. Por quê? Porque num cenário de juros caindo, esses ativos de risco tendem a se valorizar bastante. Do outro lado, o que evitar? A renda fixa pós-fixada. Afinal, ela se beneficia dos juros altos. Se a tese é de queda, ela perde a atratividade. Então, com a tese macro na cabeça e a estratégia de alocação definida, chegou a hora de agir, de colocar o dinheiro para trabalhar. Vamos ver exatamente como essa teoria toda se transformou em movimentos reais no mercado. E a execução foi bem objetiva, focada em dois movimentos principais. Primeiro, uma compra de R$ 1 milhão em uma única ação. E segundo, uma ordem de compra para um fundo imobiliário. Sem rodeios, o capital foi colocado exatamente onde a estratégia mandava. E a ação escolhida foi a Açaí 3, do setor de atacarejo. O racional aqui é bem interessante. É uma empresa gigante, forte, mas que viu o preço das suas ações cair. A lógica é a seguinte: com a economia melhorando e os juros caindo, a tendência é o consumo aumentar. E quem se beneficia direto disso? Empresas como a Açaí. Foi uma aposta clara na recuperação, totalmente baseada na tese macro.
Já do lado imobiliário, a escolha foi o fundo RBVA 11. E aqui a gente reforça a estratégia principal de novo. Com a Selic caindo, o rendimento dos FIIs fica muito mais atraente quando a gente compara com a renda fixa, né? E essa maior atratividade tende a fazer o quê? Puxar o preço das cotas para cima. Simples assim. Certo, a gente já viu a tese, a estratégia e as ações. Mas e a filosofia por trás disso tudo? O que a gente pode aprender com a mentalidade que construiu essa aposta? Existem alguns princípios bem maiores que dá para tirar dessa análise toda. Essa frase aqui é fundamental e vem de uma experiência de sucesso com o Banco Inter. A ideia é que o que realmente muda o jogo não são todos os seus investimentos dando um pouquinho de lucro. São alguns, poucos, que vão valorizar absurdamente. O retorno de uma carteira não é uma linha reta. Às vezes, um ou dois acertos gigantescos são responsáveis pela maior parte do resultado. E aqui tem outro princípio, um clássico, muitas vezes atribuído a Warren Buffett. Em vez de procurar empresas boas a preços ótimos, procure empresas ótimas a bons preços. O foco muda, percebe? Não é só caçar uma barganha, algo que está barato. É encontrar qualidade, uma empresa excelente, por um preço justo. Porque é a qualidade que te dá uma margem de segurança e um potencial de crescimento lá na frente que o preço baixo, sozinho, não consegue garantir. Então, para a gente amarrar tudo, o que fica de lição? Primeiro, tudo começa com uma tese macroeconômica clara. Depois, é preciso alinhar a estratégia de investimento diretamente com essa tese. Em seguida, ter a convicção de agir quando os preços refletem mais medo do que os fundamentos reais. E, por fim, entender que no final das contas, o grande retorno do portfólio muitas vezes vem de uns poucos e grandes vencedores. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. O que será que é mais poderoso para quem investe? Ficar tentando acertar o timing perfeito do mercado, o sobe e desce do dia a dia? Ou ter a paciência para construir e seguir uma tese de longo prazo, bem fundamentada? A resposta para essa pergunta pode definir uma trajetória inteira no mundo dos investimentos. Vale a pena pensar nisso.